Bom dia, hoje dia 25 de janeiro, o tema do nosso devocional, Deus abrirá o caminho. Êxodo capítulo 14, versículos 15 e 16. Então o Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche, tome sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. As impossibilidades fazem parte da nossa vida. Em alguns momentos, nós nos sentimos encurraladas, com inimigos atrás e um mar fechado à frente. Já vivi isso muitas vezes e é justamente nesse momento que Deus abre caminhos improváveis. Agradeço ao Senhor pelos mares que Ele abriu em minha vida, nos quais pensei que não haveria saída. Em certas ocasiões, nós nos perguntamos, será que eu obedeci a Deus como deveria? Ele realmente me trouxe até este mar? Sim, ao seguir o mapa da obediência, podemos enfrentar dificuldades, mas isso não significa que erramos. A Bíblia é clara ao dizer que o trajeto que Moisés seguiu com os israelitas foi para a libertação, um escape no meio das águas, no meio das impossibilidades. Portanto, se você é guiada pelo Espírito Santo, confie que Ele está no controle. Mesmo diante de um grande mar, Deus colocou um cajado em suas mãos e lhe dará um direcionamento, assim como fez com Moisés. Mulher, talvez hoje você tenha iniciado esse devocional se perguntando: o que vou fazer? Não vejo saída, mas eu gostaria de relembrá-la neste momento. Deus é a saída. Permita que Ele abra os mares vermelhos da sua vida e crie passagens não só para você, mas para toda a sua família. E quando os atravessar, olhe para trás e encare esses momentos como memoriais do poder de Deus. Construa sua história com Ele, sabendo que o mar fechado faz parte da jornada. Aleluia! Mateus capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, e eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre muito colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, e eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem, mais será dado e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado.
Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns aos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntaram: Quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade lhes digo que sempre o que fizerem a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiro, vocês não me hospedaram, estando nu, vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhes perguntarão: Quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não o socorremos? Então o rei responderá: Em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Provérbios capítulo 23. Quando você se assentar para comer com o governador, leve bem em conta quem está diante de você. Encoste uma faca na sua própria garganta se você é glutão. Não cobice os pratos deliciosos que ele serve, porque essa comida é enganadora. Não se fadigue para ficar rico, não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente a riqueza criará asas, como a águia que voa pelos céus. Não coma o pão do invejoso, nem cobice os seus pratos deliciosos, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz: coma e beba, mas não está sendo sincero. Você vomitará o bocado que comeu e terá desperdiçado as palavras amáveis que falou. Não fale com um tolo, porque ele desprezará a sabedoria das suas palavras. Não remova os marcos antigos, nem entre em campos os órfãos, porque o Redentor deles é forte e defenderá a causa deles contra você. Aplique o seu coração ao ensino e os seus ouvidos às palavras do conhecimento. Não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Meu filho, se o seu coração for sábio, também o meu coração se alegrará. O meu íntimo exultará, quando os seus lábios falarem coisas retas. Não tenha inveja dos pecadores, pelo contrário, persevere no temor do Senhor todo o tempo, porque certamente haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Escute, meu filho, e seja sábio, guie o seu coração no caminho reto. Não se junte com os beberrões, nem com os comilões, porque os beberrões e os comilões acabam na pobreza, e a sonolência os leva a vestir trapos. Escute o seu pai que o gerou, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria e a instrução e o entendimento. O pai de um justo fica muito feliz, e quem gerar um filho sábio terá nele a sua alegria. Dê essa alegria ao seu pai e à sua mãe, e que se enche de felicidade aquela que o deu à luz. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo, e que os seus olhos se agradem dos meus caminhos. Pois uma prostituta é como uma cova profunda, e a mulher estranha é como um poço estreito. Como assaltante, ela fica à espreita e multiplica entre os homens os infiéis. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem são as queixas? Para quem são os ferimentos sem motivo? E para quem são os olhos vermelhos?
para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhe para o vinho quando se mostrar vermelho, quando resplandece no corpo e desce suavemente, pois no fim morderá como a cobra e picará como a víbora. Os seus olhos verão coisas esquisitas, e o seu coração o levará a dizer coisas perversas. Você será como o que se deita no meio do mar, e como o que se deita no alto do mastro do navio. Você dirá: fui espancado, mas não doeu. Bateram em mim, mas eu não senti nada. Quando vou despertar, então voltarei a beber. Deus abençoe e amanhã estaremos aqui para nós fazer o nosso devocional e a leitura da palavra.